Está começando um programa Políticas aqui pela TV Nova Nordeste. É um espaço de debate de fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas giram em torno da política, da economia, da ciência, do comportamento. Hoje vamos falar de política. No dia seguinte às eleições municipais em todo o país, e aqui em Pernambuco houve uma troca de comando de algumas prefeituras e deixamos para o segundo turno prefeituras importantes, como a do Recife, de Jaboatão dos Guararapes, a de Olinda e de Caruaru. Essas 4 localidades onde a eleição do segundo turno é autorizada por conta do número de eleitores. Mais de 200 mil eleitores, então já leva uma eleição para o segundo turno. Quem está aqui conosco para conversar sobre eleições e sobre gestão municipal é o consultor Laércio Queiroz. Laércio, esse perfil, essa nova safra de prefeitos vai enfrentar um grande desafio. Qual é esse desafio? Primeiro, um abraço, Tonico, um abraço aqui a seus ouvintes, aqui, telespectadores. Veja só, o processo eleitoral no Brasil é um processo que ele vem se inovando, renovando e modificando, alterando. E essas alterações, ela tanto traz benefícios, como toda e qualquer alteração, mas como também traz alguns imbróglios, né? Cria-se algum problema. E eu acredito que um desses problemas foi, no tempo curto, e com a dificuldade dos recursos, a pouca propaganda, a pouca participação da população. Então, essa coisa da pouca participação da população gera uma possibilidade maior de permanência dos que já estão. E os outros, aquele que tem um pouco mais de recurso, ou mais recurso, ou bem mais recurso, a tendência também é que esses venham a adentrar e saírem vitoriosos dentro desse processo. Então, as mudanças dentro desse quadro, ela passa a ter efetivamente uma direção na política, traduzindo uma política que, ao invés de se melhorar a condição da democratização na escolha do eleitor, pelo conhecimento, pela avaliação, pelo comportamento de quem ele acha que deve ser o candidato por ele escolhido, dificulta. Eu acho que isso precisaria ser melhor aprimorado. Nós vamos ter eleições novamente daqui a 2 anos e eu acredito que deveria ser verificado isso. Essa questão da gestão da gestão das prefeituras pelos eleitos, mesmo os reeleitos, é uma questão muito importante, porque as mudanças da conjuntura nacional podem alterar essa relação gestão administrativa e resultado. Por exemplo, será que esses prefeitos terão mais verbas, ou terão condições ou pessoas para trabalharem melhor essas questões administrativas da prefeitura? Essa sua pergunta é fundamental. Veja bem, na realidade, nós estamos vivendo uma crise que ela é muito maior no setor público do que no setor privado. E essa crise do setor público, ela passa precisamente pela sempre dificuldade dos recursos necessários para que se faça uma gestão com a qualidade exigida em função da demanda do eleitorado, da população, da sociedade. Necessário se faz que as gestões comecem a serem profissionalizadas. Profissionalizadas no aspecto de poder melhorar a qualidade do serviço prestado, poder fazer com que o cidadão, a cidadã, reconheça que o serviço público está melhorando e que aquelas carências que a população sente precisam ser resolvidas. Muito bem.
Para isso, o gestor público, mesmo os que venceram essas eleições já agora, eles vão estar montados em cima de uma lei orçamentária, de um orçamento que vai prevalecer para 2017, que esse orçamento está montado ainda sem a clara evidência da crise. Ele está montado em fatos como se ainda a crise não tivesse com essa abrangência toda dentro do processo. Cabe o quê? Primeiro, uma reavaliação desse orçamento. É uma lei, então precisa ser reavaliada para saber em quais setores e quais políticas verdadeiramente o gestor público, o prefeito ou a prefeita vai poder trabalhar. Redução de quadro de funcionários, no aspecto funcionários de comissionados, ter uma estrutura bastante objetiva em cima de uma preparação através de planejamento estratégico, objetividade da ação a ser feita, para que você, com pouco, procure fazer o máximo no atendimento daquilo que a população reclama. São elementos clássicos da boa administração que você citou aí, e é óbvio que uma boa administração começa por tudo isso, né? Mas dentro desse universo de eleitos, por exemplo, eu não conheço pessoalmente alguns prefeitos, mas alguns têm apelidos eleitorais infames que dão a noção do seu grau de preparação administrativa, como fulano do gás, Zezinho da farmácia, o cara que cuida do bode, Zé do bode, esse tipo de coisa que a gente não tem a certeza de que eles podem ser bons administradores, pode até se surpreender, seria ótimo que surpreendesse. Mas diante desse universo que está posto aí, você é um consultor para assuntos municipais, diante desse universo posto aí de novos prefeitos, é possível que esses novos prefeitos possam assimilar esses conceitos básicos da boa administração? Mais importante, Tonico, essa sua pergunta também se encalha dentro disso que nós estamos já preocupados aqui. Observemos que no Brasil, de uma forma geral, mas principalmente aqui no nosso Nordeste, o eleitor, ele não vota no candidato pelo aspecto ou pela qualidade ou pela profundidade ou pela dimensão ou pela importância do programa desse candidato, que deveria ser. Deveria se apostar mais no programa e que esse programa fosse defendido pelo partido, porque o candidato estaria comprometido com a instituição partidária e em cima de um programa que foi posto naquilo que está direcionado à previsão do seu trabalho. Isso não ocorre. Na realidade, o eleitor vota, principalmente no interior do Estado, nas cores. É na cor de fulano e na cor de Beltrano. Se vai derrubar Beltrano para ganhar fulano, ou se vai derrubar fulano para ganhar Beltrano. Então, na realidade, a política, a eleição, o fator eleitoral, se discute menos a qualidade do processo administrativo a ser implantado durante os 4 anos, é importante observar isso, do que mesmo aquilo que é o necessário para ser feito para a população. Por exemplo, hoje em dia, Tonico, qualquer cidadão, o senhor que está em casa, a senhora que está em casa, os garotos que estão estudando aí, tem acesso a tudo que é de informação da gestão pública. A lei das transparências, ela permite o senhor conhecer qual é o orçamento de 2017. Ela permite o senhor saber quais foram os gastos que foi feito por essa gestão que está aí atual no seu município, ou no governo do estado, quantas pessoas tem, quais são as despesas que são gastas com funcionários,
quais são as despesas que são gastas com os cargos comissionados, quantos cargos comissionados se tem, quer dizer, uma estrutura administrativa para atender a população. E a gente observa que há muito pouco preocupação na qualificação desse servidor, seja comissionado ou seja concursado, no aspecto de que ele venha a melhorar esse serviço prestado à população. O que é cada vez mais necessário é que haja esse comprometimento do servidor para com a gestão pública. Mas para a gestão pública trazer o servidor motivado para isso, ela tem que trabalhar com políticas de Estado. Quer dizer, não é política do candidato A ou do candidato B que ganhou a eleição, mas a política da saúde do seu município. A política que vai ter continuidade, que ela seja preparada, montada com a participação, que haja uma apropriação da população naquilo que deve ser feito para ela própria. Nós entendemos que a cada momento que houver uma participação, que houver um comprometimento do gestor público em traduzir-se nessa sua gestão, trazendo a população e mostrando à população aquilo que verdadeiramente ele pode fazer, porque não adianta. Eu estava aqui, antes disso, conversando, por exemplo, aqui com o nosso Tonico Magalhães, e dizendo para ele o seguinte: se nós aqui fôssemos empresários da área da saúde e fôssemos montar um hospital ou uma clínica, nós só iríamos fazer isso se fôssemos já através de uma pesquisa que demonstrasse que nós íamos ter lucro. Mas difere se nós fôssemos aqui, ou melhor, que Tonico aqui fosse o prefeito. Porque, nesse caso, todo investimento que ele faça no hospital público, ele aumenta o custeio, ele aumenta o custo administrativo. E, com isso, vai precisar de mais recurso para poder atender a demanda da população. Vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta. Eu queria que você explicasse a saída dessa proposta do hospital público, aumentando o custeio, aumentando os recursos públicos, como sair desse curral que prende toda a nossa administração pública. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Sonhos, desejos, paixões, felicidades, família, bem-estar, sucesso, autoestima. Buscamos isso todos os dias. Mas é preciso também cuidar da nossa saúde, porque sem ela nada acontece. Eu sou Unilife. Eu sou Unilife. Somos Unilife! E você? Unilife Saúde, o plano de saúde da sua vida. Estamos de volta no programa Políticas, conversando hoje com o consultor em assuntos municipais, Laércio Queiroz. No primeiro bloco, vimos sobre o grande desafio dos novos prefeitos eleitos nessa última eleição do domingo, dia 2 de outubro, para enfrentar essa grande crise nacional de falta de recursos e, às vezes, falta de imaginação, falta de preparo para administrar a coisa pública. Essa é uma grande questão, talvez mais grave do que a falta de recursos. Mas, voltando ao tema que a gente encerrou o nosso primeiro bloco, falava exatamente do aumento do custeio da máquina pública através de iniciativas governamentais. Então, aqueles prefeitos que querem fazer muitas coisas, muitas obras, terminam
endividando mais e mais o município. Mas o não fazer é uma opção? Veja só, não fazer é e deve ser também uma opção, porque se não dá para fazer, é melhor não fazer do que fazer para não funcionar. É o que ocorre, né? Eu digo sempre, e às vezes até choca-se alguma pessoa, é que eu digo que normalmente governo não tem condições de tomar conta nem de praça. Observa-se que a maioria ou uma grande parte das praças não são bem cuidadas. Mas por quê? Porque falta essa interação com a comunidade e com a sociedade que pode ajudar a fazer e dar resultado àquele equipamento público, no caso a praça, a favorecer a integração, o espírito dela. Para que ela é feita? Olha, quando eu falei antes na questão da saúde, é a mesma coisa. Um investimento, o que é que determina a legislação na questão da responsabilização no caso da saúde? A legislação diz, a lei do SUS, que é a 8.080 de 1990, a 8142, 8.142, também de 1990, ela deixa muito claro que a responsabilidade da alta complexidade, ela está entre a União e os estados. E que a média e a saúde preventiva, ou baixa complexidade, ela está com os municípios. Ora, de pronto, o senhor que está em casa, a senhora que está em casa, deve observar que o município é quem deve cuidar daquilo que é preventivo. Quer dizer, ajudar as pessoas a não adoecer. Essa que é a verdadeira saúde. É de fazer com que as pessoas deixem de adoecer. Porque as pessoas adoecendo é ruim para as pessoas, é ruim para o governo, porque o governo vai passar a gastar mais. O que é que fazem os municípios? Olha bem, os municípios, ao invés de cuidar das pessoas, aumentando ainda a capacitação, a atenção básica, no caso, os PSF ou UBS, como estão chamando hoje. Então, ao invés de fazer isso, eles buscam a construir hospitais, como se os hospitais fossem a mola máxima, a principal figura da saúde. E não é. Está provado que não é. Principalmente essa responsabilidade dos municípios. Então, na realidade, é preciso se investir mais na saúde preventiva. É preciso se fazer mais essas coisas, e menos aquilo que leve mais gasto para o município. Porque o valor de cada procedimento médico não cobre as despesas que normalmente o município tem. Então, é necessário que você melhore a sua equipe, ou as equipes dos seus programas de saúde da família, para fazer isso acontecer. Mas aí vem outra questão. Se você não fizer o hospital, a população vai dizer, mas não fez o hospital, deveria ter um hospital aqui. Então, na realidade, as discussões políticas do interesse de cada um, elas levam a outras interpretações, porque não se discute a política nacional com a população. A população não é levada, por exemplo, a ter uma informação por programas governamentais. Os programas de governo, normalmente, são programas que levam muito mais a uma relevância do gestor. Meu governo fez isso, fez aquilo, fez obra, fez o viaduto, fez o hospital, fez... Então, na realidade, o governo não leva a população a fazer com que a população ajude aquele equipamento que foi feito a ser tratado, a ser cuidado, a ser observado. Por exemplo, se coloca muito apelido em equipamentos públicos, principalmente de saúde, mas não se diz qual o papel daquele equipamento, daquele prédio, daquela obra,
como ele vai atender a população e como a população deve procurar para fazer esse atendimento, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja em qualquer área. Falta essa divulgação, que é uma divulgação absolutamente educadora, para que haja uma integração entre governo e população no fazer. Perfeito, perfeita a sua colocação. Tem um tema muito interessante dentro desse universo que você falou agora, que é um tema estudado por especialistas sobre a pressão que a opinião pública e a mídia, a imprensa, faz sobre o governante. E o governante, para se submeter ao bom grado da opinião pública e às vezes da mídia, adianta certos projetos quando ele sabe que não vai dar certo, ele sabe que vai custear mais adiante, vai ter um preço a pagar por isso. Quer dizer, essa trindade fecha um círculo pernicioso no sentido do jogo de pressões. Então a opinião pública pressiona, o governante intimidado tem que agir rápido e às vezes não tem nem forma de agir corretamente, mas tem que agir, tem que mostrar serviço, como você falou, né? O governante tem que mostrar serviço, tem que mostrar sua obra, como está fazendo o PAC, qualquer outro tipo de apelido de programa que a gente vê por aí, pressionado também pela imprensa. Ó, o governante está aqui em 6 meses, não construiu nenhum hospital, não tapou nenhum buraco, esse cara não quer trabalhar, né? Quer dizer, todas essas questões girando em torno de uma questão básica, o tempo de governar. É preciso que o governante tenha um tempo também para maturar seus projetos e, quando fizer os projetos, fazer o projeto corretamente, né? Perfeitamente. E veja o seguinte, com a dificuldade de recursos, se tem que trabalhar com poucos recursos. Ora, eu me lembro de uma frase de Dr. Arraes, quando ele dizia no governo, quando ele foi questionado por um determinado secretário, que precisava de recursos para isso, para aquilo outro. Aí ele virou para o secretário e disse: olha, se fosse para fazer com dinheiro, qualquer um faz. Eu quero ver fazer sem dinheiro. Então, na realidade, você não é fazer sem dinheiro, que essa foi uma expressão que o Dr. Arraes colocou, mas é no sentido de dizer, com pouco, você tem que fazer mais. E tem que fazer muito. Essa é a grande criatividade do gestor. E eu já estive aqui nesse programa, há alguns meses atrás, conversando aqui com esse grande jornalista e amigo Tonico Magalhães, esse programa extraordinário, que é muito importante, espero que perdure por bom tempo, falando sobre consórcio público. Ora, o que é o consórcio público? É exatamente você juntar esses municípios que têm pouco para transformar em um pouco mais, ter mais recursos e buscar o entendimento de fazer equipamentos que sirvam aquelas comunidades. Vou dar um exemplo. No nosso Brasil, nós temos 88% dos municípios, 88% dos municípios brasileiros têm menos de 50 mil habitantes. Menos de 50 mil. Significa que são, em sua maioria, quase a totalidade, municípios que não têm sustentação própria. Ora, eles têm que buscar outros municípios para dar solução a problemas, por exemplo, como a questão do resíduo sólido, a questão da saúde, que eles integrados podem ter um hospital que, ao invés de ser de um município pequeno, ele atinja e atenda a uma região, a uma população. Discussão sobre a questão do transporte público para que haja uma integração, uma interação maior e até interesse do setor privado no aspecto de, se você sai de 50 e vai para 300 mil, 400 mil, haverá com certeza maior interesse do setor privado de ser parceiro. Então, na realidade, a minha visão é uma visão socialista de vida, mas eu não sou absolutamente rígido nessa visão. Ao contrário, eu acho que
dentro da questão socialista, você pode e deve sim trabalhar descentralizando esses processos de desenvolvimento, aumentando a distribuição de renda e fazendo com que as pessoas possam participar melhor da vida daquela comunidade, seja da cidade, seja da região, do conjunto de cidades que ela vive. Aqui, por exemplo, nosso Recife, nós vivemos numa metrópole. São 14 cidades que compõem essa metrópole. Então, mas o Recife é o centro dessa metrópole. É preciso que haja uma participação e uma integração maior dos demais municípios para fazer com que o Recife não venha a sofrer mais do que já sofre com o que ocorre nas outras cidades. Mas essa integração entre municípios e governo do Estado possibilita, através de consórcio público, um refortalecimento ou um fortalecimento político, econômico e administrativo que já reduz assustadoramente, ou melhor, extraordinariamente, as dificuldades que hoje têm os gestores. Muito obrigado, Laércio, pela sua presença aqui. Espero que os novos gestores tenham essa sensibilidade para olhar essa questão dos consórcios públicos e atender a população como a população deve ser atendida, dentro de uma visão administrativa correta e muito mais ampla. Amigo, muito obrigado pela sua presença e ao telespectador, até o próximo programa. TV Nova, o brilho.